Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos à nossa live de transição de governo com olhar voltado para a área de pessoal. Eu sou a Ludmila Borba, sou especialista em gestão de pessoas para órgãos públicos, consultora, professora, tenho experiência aí de 12 anos como servidora. Eu costumo dizer que 12 anos eu estive no palco principal, tomando as decisões, arcando com ela ali na linha de frente. E há 3 anos eu tenho a minha consultoria, presto serviços na área de pessoal para órgãos públicos, grandes clientes como Prefeitura de Anápolis, órgão do governo federal, como a Advocacia Geral da União, entre outros. E nessa manhã, para brilhantar ainda mais essa manhã, estou aqui com o meu colega Vinícius Nascimento. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Ludmila, obrigado pelo convite. Eu estou do outro lado do balcão, né? Atualmente eu ocupo o cargo de auditor de controle externo lá do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e especificamente na Secretaria de Arte Pessoal, né? Eu tenho a oportunidade de ocupar atualmente o cargo de secretário na fiscalização de pessoal dos municípios do nosso grande estado. Academicamente eu sou formado em Direito, né? Pela PUC. Eu tenho especialização em... São tantas, né? Vamos dar resumida, né? Controladoria, políticas públicas, direito tributário e gestão de pessoas. São tantas, não, são só 4. Uhum. Então eu estou aqui para tentar ajudar, né, nessa discussão que é muito importante, né? Como a gente já falou anteriormente, chegou o fim da disputa eleitoral, está na hora da gente começar a gerir a coisa pública, né? Isso, é verdade. E assim, além de toda a formação do professor Vinícius, claro, ele participa do dia a dia, né, da nossa rotina. A área de pessoal, ela vem crescendo muito, há um olhar mais do gestor na área de pessoal. Quando veio o colário pessoal aqui no estado de Goiás, né, com as informações, a forma de envio das informações para o Tribunal de Contas, o E-Social, quando entrou também em órgãos públicos, ali no grupo 4, e isso trouxe uma série de exigências, né, uma forma diferente da gente trabalhar. Não mudou o que já vinha acontecendo nas normas, né? Mas agora a fiscalização, ela possui mais mecanismos, né, mais tecnologia para estar mais junto ali dos órgãos, para poder verificar se estão fazendo da forma correta, se estão atendendo à legislação. E a gente quer deixar vocês informados, atentos a isso, trazer um novo olhar para a área de pessoal, que também as normas ela não vêm para engessar o nosso trabalho, e sim para a gente procedimentar, organizar, e a gente também não vai falar aqui só de norma, não. A gente também quer deixar o pessoal como aplicar isso na prática. Isso também a gente vai falar no nosso curso ali, fim do mandato, da conclusão, a continuidade, que vai acontecer no dia 6. Mas hoje, vamos nos atentar aqui à live Transição de Governo. Professor Vinícius. Eu queria até aproveitar a oportunidade para conclamar os colegas que tiverem dúvidas, que nos encaminhem essas dúvidas, porque lá no tribunal a gente recebe muita ligação, né? E eu queria aproveitar a oportunidade de poder respondê-las para um grupo maior de pessoas, que os colegas aproveitem e façam essas questões. Se não me engano, até especialmente no nosso... Está tendo uma transmissão simultânea no YouTube e no Instagram, mas o ideal é que os colegas, eles vá até o YouTube, que ali as perguntas para nós é mais fácil de serem respondidas. Isso, a gente também vai apresentar alguns materiais, a experiência lá no YouTube é melhor para você fazer essa visualização. Professor Vinícius, como que começou essa história de transição de governo? Eu fiz uma analogia esses dias lá no meu Instagram, que dizia assim, se tem placa é porque precisa. Já viu aquelas placas assim, proibido fumar? Porque pessoas fumavam ali. Proibido jogar lixo no chão, porque pessoas jogavam lixo ali. Proibido estacionar, garagem, porque as pessoas estacionavam ali. E as normas veio para trazer uma organização para a transição, porque esses conflitos era comum acontecer, né? Exatamente, né? Como se diz, se tem placa, tem história, né? Então, a gente começa no nosso ordenamento jurídico, ali com o início do regime democrático, nossa primeira eleição, temos o governo Fernando Collor, que teve um impeachment, então foi algo conturbado, né? Assumiu o Itamar Franco. Então, a primeira transição efetivamente que aconteceu no nosso regime democrático atual foi ali no governo Fernando Henrique e governo Lula, né? Então, foi ali que foi editada a primeira lei
Exatamente, 2002. Foi editada a primeira lei, a Lei Federal 10.609 de 2002, que tratou efetivamente, regulamentou a transição. Então ela estipulou, tal qual outros órgãos assim o fizeram, TCM e outros tribunais de contas. Então ela estipulou lá a criação de uma comissão, um rol de documentos que devem passar, as informações que devem ser passadas de um para o outro para possibilitar que o governo continuasse, né? A gente precisa pensar o seguinte, que os acirramentos políticos ficam ali na eleição, que depois dela a gente não pode deixar o cidadão ali sem a prestação de serviços públicos, né? Então a gente precisa ter uma continuidade. E se a gente pensar assim na magnitude, né, do tamanho do governo federal, imagina, né, fazer essa transição sem algo que regulamentasse, orientasse as pessoas. Se não me engano, lá tem uma previsão de 52 cargos comissionados só ali que são nomeados só para comissão, né, de transição. Exatamente. Como lá é muito maior, né, então tem a previsão de uma estrutura mesmo administrativa, o que eu acho necessário, ela é importante, porque a pessoa precisa ter acesso a documentos públicos, acessar esses temas, né, então ela está investida num cargo público e isso facilita bastante. Ainda não é uma exigência, né, para todos os entes da federação, mas é um modelo que pode ser seguido, né? Sim, e esse tema é de muita importância. Eu convido todo mundo aí a enviar para o seu colega que talvez ainda está no modo soneca, fala assim, pessoal, ó, aqui só na área de pessoal, Ludmila, professor Vinícius, lá numa live falando de transição de governo, porque é um tema muito importante. E eu já gostaria de agradecer aqui a Megasoft, né, que tem nos ajudado a divulgar essa live, a esses assuntos. Ela reconhece, né, a importância que tem na transição de governo aí para os seus clientes, fazer propaganda, né, agradecer ao meu amigo Márcio Rios que me deu aqui a agenda, anotei nela, ao Dr. Luiz César também, que nos ajudou aí na divulgação junto aos seus clientes, também por reconhecer essa importância do tema. E aí, Vinícius, a gente falou como surgiu, né, os tribunais têm as normas, isso é todo o país ou tem alguns estados que ainda não tem alguma norma que regulamenta isso? Olha, quase todos os tribunais de contas, eles expedem regulamentações nesse sentido. Há aqueles que ainda não fizeram, porque o estado de Goiás nós temos uma grande oportunidade de ter um tribunal de contas voltado especificamente para municípios, né? Então ele tem condições de dar mais atenção aos municípios. Alguns, como dividem essa competência com os estados, às vezes os municípios ficam ali um pouco de lado, né, e acaba dando importância mais para os estados. No TCM, isso começou cedo assim, relativamente, né, começou lá com a instrução normativa número 14 de 2012, então lá em 2012, o TCM já começou a expedir regulamentações, porque começou a observar as dificuldades nesse período, né. Nós temos vários exemplos. Um histórico de transição, não muito bom de se lembrar, né? O que acontecia, assim, antes das normas, ou quando isso não era muito... o assunto não era muito disseminado entre os prefeitos, prefeito eleito e o prefeito atual? O que costumava acontecer? Já acontecia de tudo, né? Que eu não sou dessa época. Também não, tem no tribunal, tem mais histórias, né, que são passadas do que experiências muito radicais. Mas assim, o que eu já consegui viver mesmo foi desvio de documentos, subtração de HDs, de computadores, apagar os dados dos computadores, sumir com senhas do sistema, apagar dados em sistemas, mas assim, já tivemos casos que está lá já de histórias, né, que colegas mais antigos nos repassam, de casos extremos, de ter que chamar um chaveiro para abrir a porta da prefeitura, porque o prefeito que saiu carregou a chave, o acerramento político era tal que ele carregou a chave e deixou tudo trancado, não tinha ninguém para abrir. Então tem casos extremos. Hoje está menos, né? Os tribunais de contas têm voltado mais sua atenção para isso, mas ainda acontece muita coisa ruim. E eu fico pensando assim no servidor, né? Porque os gestores, eles passam, os servidores não. Os servidores permanecem. E esses acontecimentos só prejudicam o quê? A continuidade do trabalho dos servidores e, é claro, a população ali daquele município, né? Porque se não tiver a continuidade dos projetos, a prefeitura oferece serviços essenciais, saúde, educação, infraestrutura, que precisa de uma continuidade, que precisa da passagem desse bastão para o próximo gestor. E aí tem
o gestor antigo que perdeu fica com aquela mágoa, né? Então quer inviabilizar ali a continuidade para o próximo, às vezes para mostrar ali para a população, vocês fizeram uma má escolha, tá vendo que ele não consegue tocar a prefeitura, mas também deixou ela, né, e deixou os serviços ali inviáveis de ser continuidades. Então o prefeito que chega, ele tem que fazer uma série de questões para depois começar a fazer ali a gestão. E também ao contrário, né, o prefeito eleito, ele quer... já dá uma desculpa que deixa a prefeitura quebrada, a prefeitura tá sucateada, já para arrumar uma desculpa ali se não conseguir implantar alguma coisa. Mas com as normas, com os servidores, né, fazendo o seu papel, deixando ali esse acirramento da política de lado, é o benefício, porque é o servidor que leva o serviço para a população. Então, servidor público, seja você efetivo ou comissionado, eu sei que os comissionados, ele tem uma certa instabilidade ali na transição de governo, né? Deixa uma certa dúvida em que se eu vou continuar ou não, mas o nosso papel, antes de ser comissionado, como ser profissional de recursos humanos, é a nossa obrigação fazer essa passagem, seja bem feita. Eu queria até lembrar que antes de ser político, antes de ser prefeito ou de ex-prefeito e de sermos servidores, sejam comissionados efetivos, nós somos cidadãos daquele município. Verdade. Então, assim, para nós lá no TCM a gente vê que é notório quando há uma transição de mandato adequada, em que esse acirramento político ele diminui e os gestores conseguem entrar no acordo e passam de fato os documentos e as informações necessárias para o próximo, aqueles municípios têm uma gestão mais própria, mais próspera, e o próprio município acaba se tornando mais próspero, né? Porque você cria uma cultura ali de que a gestão é a gestão e a política é a política. Uhum. Então o servidor às vezes é comissionado, ele vou sair daqui, né, chuta o balde, né? Não é bem assim, porque você mora na cidade, não adianta você querer prejudicar o gestor novo, antigo, ou o ex-gestor, né? Tentar prejudicar o novo, sendo que você mora na cidade, você está prejudicando a si mesmo, não faz muito sentido. Não faz, verdade. Então, assim, esse é o objetivo da norma, né? A norma não veio para dar mais trabalho para o pessoal do RH. A norma veio para organizar, para ajudar os gestores nessa passagem que seja harmônica, né, um para o outro. E quais são os pontos de atenção que essa norma traz? Então, o que a gente precisa pensar? Independentemente do Tribunal de Contas, se a gente pegar até a legislação federal, o que ela basicamente planeja? A formação de comissões, né, uma comissão de transição composta por membros de quem está saindo e de quem está entrando. Elas, em tese, deveriam conversar entre si, repassar documentos entre si, e, no final, quem está recebendo, ele emite uma certidão, um relatório, um documento conclusivo de que se foi atendido, se ele recebeu aquilo que foi suficiente nessa transição, né? Então, o que os tribunais de contas eles vêm? Eles vêm falar assim, olha, estabelecer quais documentos mínimos, prazos, como deve ser composta essa comissão. Então, a intenção dos tribunais de contas é deixar um mínimo de regras. Porque aquilo é o mínimo. É o mínimo. Se a gente pensar, são poucas informações, considerando toda a administração pública. Então, a gente precisa tentar lembrar que aquilo às vezes não basta. Você precisa até entregar mais coisas para que o outro tenha, de fato, condições de atender. Mas aí, no final, ele faz esse parecer, aí fica ali, o papel da comissão acaba ali. Uhum. Eu tenho algumas ideias, assim, do que precisa além do que está previsto na IN, mas isso vai ficar para daqui a pouco. Então, a comissão de transição, quando forma, né, essa comissão, tanto de um lado quanto para o outro, eles precisam ter essa troca de documentação. Mas não é o prefeito eleito fazer auditoria, prefeito atual não. Ele chega lá e fala, eu preciso disso, tem que formalizar os pedidos, né, dali se for algo além da instrução normativa, porque o que está na instrução normativa é obrigatório do prefeito atual entregar ali na comissão. Mas se ele precisa de algo além daquilo, precisa fazer essa formalização. E aí ele já começa a fazer denúncia. O que costuma acontecer aí quando a comissão e eles começam a trocar essas informações? Eu até separei alguns erros comuns que costumam acontecer. O primeiro é o pessoal
que está da comissão, do que está entrando, assinar tudo que ele vê pela frente. Então chega o pessoal que está saindo. Olha, e chega com os não documentos. assinei qualquer coisa sem ler. Chega com os documentos, fala, tô te entregando tal coisa. Aí você vai lá e dá, recebi, não sei o quê, não sei o quê. Sem fazer nenhum tipo de ressalva. Então acaba que no final você está testando que você recebeu aquilo tal qual ele colocou que está te entregando. Então você tem que ficar atento, você vai assinar, mas fazendo um juízo crítico do que você está assinando. Por quê? No final você vai emitir um parecer. E assim, para nós, eu te falo pela experiência do Tribunal de Contas, é muito difícil você fiscalizar, porque normalmente é assim, ó, um falando que não entregou e o outro falando que entregou. Um entrega documentos comprovatórios que entregou não, e o outro entrega documentos comprovatórios de que não entregou. Aí fica o tribunal nessa, né, tentando ver como é que chega numa conclusão. Então, o colega que está chegando, ele vai fazer esse juízo crítico para ele receber os documentos. No caso do colega que está saindo, ele tem que ficar atento de que ele está deixando lá os documentos que ele está entregando são suficientes para atender, no mínimo, as regras dos tribunais de contas, né, que regulamenta lá seu município, seu ente. Porque aí tem assim, eu costumo brincar, né? No ordenamento jurídico, eu sou do direito, nós temos vários posicionamentos. Se você pôr no Google qualquer coisa, você vai encontrar uma jurisprudência, alguém que defende aquilo, né? Tanto para negar quanto para conceder. Mas o que eu costumo falar? Você se filia àquele entendimento do seu Tribunal de Contas, porque é ele que vai te multar no final das contas. Então você pega ali o rol de quais documentos você precisa entregar, faz um checklist, seja uma pessoa organizada, e entregue exatamente aquilo que precisa ser entregue. Porque o outro vai, como a gente disse, vai fazendo um juízo crítico daquilo. Então você não pode entregar qualquer coisa, porque depois vai haver uma ressalva e você vai ser surpreendido com essa ressalva no relatório final lá, dizendo que não é o suficiente. Então essa é uma dica tanto para quem está saindo, né? Tanto quem está na situação, quanto quem vem aí para o próximo. Para quem está, fazer toda a documentação, entregar, atender na instrução normativa, para que o outro não fale que você não entregou, né? O outro que está recebendo, fazer essa análise, esse juízo crítico sobre tudo que você está recebendo, se está atendendo ali essas normas. Porque aí não tem confusão. Exato. E uma das mais importantes foi o que você falou. Não dá uma de auditor agora, né? Não é o momento. Ficar exigindo coisas descabidas, sendo implicante. Por quê? Porque essa implicância, você ficar impondo dificuldades, se recusando a receber documentos. Não, você recebe e faz uma ressalva e tal. Você cria um acirramento maior ainda do que eventualmente possa existir e dificulta ainda mais os trabalhos da comissão. Porque, assim, a comissão pode não funcionar por culpa de quem está entregando, mas também por culpa de quem está assumindo. Porque ele cria tantos problemas que acaba não dando certo. E tem aquela velha, depois que porque não tem como pegar uma prefeitura sem nenhum problema para resolver, né? Senão não precisaria de gestor. Exatamente. Nós não estaríamos por aqui, né? Não estaríamos. Problemas estão para isso. Mas, assim, o colega tem que ter também, assim, ele senta na cadeira, não é o momento de você querer fazer uma auditoria em tudo e calma, senta. Já começa a chegar a denúncia lá no tribunal, exato, no período. Às vezes ele denuncia a si próprio, denuncia o gestor antigo. É muito difícil você denunciar o gestor antigo e não respingar na sua gestão. Então vamos com calma, né? Denuncia a si próprio. Olha só. Sim, acontece demais. Né? Fala uma coisa errada, mas aí quando vai pegar, quando vai entender a realidade, vê que até consertar aquilo ali, até criar uma estrutura para organizar, ele vai precisar de um tempo. E ele vai ter o tribunal ali cobrando dele, olha, isso aqui estava errado. Lembra que você falou? E aí, já corrigiu? E se uma vez você está com a denúncia no Tribunal de Contas, você perde o controle. Porque você não pode desistir dela. O Tribunal de Contas, ele faz apuração ex officio, que a gente chama, né? Um impulso oficial, sem a necessidade de que alguém fique pedindo algo. Então, depois que você fez, a caixa de Pandora abriu e não fecha mais até ser concluído. E na área de pessoal, lembramos que a gente tem o colar de pessoal, que ali tem todas as informações. Então, não adianta o gestor querer pegar aqueles tambor, né? Eu também já escutei algumas histórias. Falava que pegava um tambor, jogava um tanto de documento lá e tacava fogo no arquivo. Não adianta, porque o tribunal ele tem uma cópia de todas as informações que passou pela folha de pagamento, né, que foi concedida aos servidores, quem foi exonerado, quem foi contratado. Então, assim, não vai adiantar, porque o tribunal tem essa
copia todas essas informações lá e eles vão fazer as suas auditorias, que está aí no plano de auditoria de vocês, né? Sem a necessidade do outro ficar fazendo tranquiliza quem assume também, porque a tecnologia hoje, ela melhorou, né, as coisas. Então, muitas informações vão para o tribunal e de forma muito fidedigna, porque antes não havia muita fidedignidade. O que é fidedignidade? Aquilo corresponde exatamente à realidade. Então, o sistema antigo de pessoal, por exemplo, do TCM, ele era muito declaratório, você não tinha documentos. SICOM. Exato, o antigo SICOM, que ainda tem. Eu sou dessa época. Eu sou da antiga começou em 98. Meu Deus, não tão longe assim. Então, mas hoje tem o Colar, e nós temos o E-Social, então tudo está informatizado, temos sistemas, nós temos que pensar assim, ó, também. Quem está assumindo, a empresa de sistemas presta serviço, não é para o gestor, ela presta para a municipalidade. Então, a pessoa pode exigir da empresa de sistemas também acesso a essas informações, porque ela vai começar a tocar o contrato que já estava em execução. Então, tem que ter um ambiente de tranquilidade, né, Ludmila? Uma coisa mais calma, tudo vai acontecer, vai dar certo. Vai dar certo. Mas, calma, mas quais são os prazos, assim, para a gente pensar qual que é a calma que a gente precisa ter nesse momento de entrega de documentação? Então, eu brinco, né? É calma, pero não mútil, né? Não pode ficar muito calmo, não, porque o camarão que dorme a onda leva, né? Então, assim, no âmbito do Tribunal de Contas, como ele é um órgão administrativo, quais são as consequências? Não faço transição, lá o acirramento político é tal que eu não consigo executar a transição, o que pode acontecer? Então, o Tribunal de Contas, nesse período, ele tem que agir com muito cuidado, porque ele tem que fazer um cotejo entre orientação e fiscalização. Uhum. Ele não pode ser um fiscal em excesso, nem orientar em excesso, deixar nenhum nem o outro. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente, essa é a dificuldade. Então, assim, algo que pode acontecer é a imputação de multa, né? E as multas no tribunal recentemente foram, no TCM de Goiás, né? Elas foram recentemente atualizadas. Então, a partir de 2025, os valores já são maiores, né? Então, o colega tem que ter cuidado com isso. Também, o tribunal está estudando de que forma que ele pode incluir isso como ponto de controle nas contas de governo. Então, vamos relembrar aqui, as contas de governo é aquela do prefeito, né? Que é um panorama de toda a administração pública. Então, o tribunal está estudando se ele vai colocar isso como ponto de controle, até que ponto, porque ele também precisa apurar isso depois. Uhum. E como eu te disse, na prática não é fácil de apurar, porque um fala que entregou, o outro fala que não entregou, e você não consegue concluir. Então, principalmente essa. E também nós temos questões judiciais, que essas são complicadas, que são a possibilidade do Ministério Público, às vezes, entrar com ação contra o gestor, né, uma obrigação de fazer uma ação civil pública, uma improbidade administrativa. Porque o gestor que está saindo, o que ele tem que pensar? Que ele tem que sair e os problemas precisam acabar o máximo possível ali. Porque imaginei, você descumpre uma comissão, uma obrigação dessa de instituir uma comissão de transição, aí todo mundo te processa, você começa a abrir processo, denúncia contra você, aí seu mandato acaba, você já não tem o apoio já daquelas assessorias, né, dos servidores públicos, às vezes ele é um desafeto político que assume, então você ainda vai ter dificuldade de obter documentos, e você ainda vai ter que ficar tendo que defender vários anos a fio, né, aí, então não vale a pena. Não vale a pena, esse risco eu acho que não vale a pena. Então, assim, os gestores, eles têm que imaginar que agora a gente tem um mês, né, praticamente, hoje é dia 28, então ele tem que deixar de inaugurar coisas, querer ainda fazer política com isso, né, vou entregar tudo, porque senão o outro que vai inaugurar e vai falar que o projeto é dele. Fazer concurso, chamar o pessoal, né, a gente vai falar sobre isso também. E ele tem que prestar voltar a atenção dele para encerrar o mandato, para organizar situações, corrigir, entregar, porque tem diligências em andamento, né? E as diligências em andamento vai passar para o próximo para que ele possa atender. Se ele não atende, quem responde é o atual, é o antigo, né? Os dois ali vão ficar com aquele problema ali na gestão, não é verdade? Exatamente, tem que ter esse cuidado. Ele vai ficar respondendo por muito tempo, caso seja. Então não é o momento de ser usado, é o momento de ser precavido, não é o momento de querer inovar, não, é de se resguardar para finalizar com êxito, né? Não ter problema no futuro.
Então, lá na instrução normativa, lá fala de prazos, né, 10 dias após a Constituição, ele elenca ali várias documentações que precisam ser entregues, depois tem ali até o dia 15 de janeiro do exercício subsequente, outras documentações. Vamos falar um pouco dessas documentações que precisa ser entregue, o que o pessoal do RH, né, a gente não vai falar de todas, porque o nosso olhar aqui é voltado para a área de pessoal. Então, a gente vai falar daquelas que tem a ver com a área de pessoal, é aquela que o seu secretário chega aí, só te entrega e fala assim, ó, precisa disso aqui para a comissão. E aí, como que você vai elaborar? Aí você vai pegar, você pega a instrução normativa, tá lá, relação de servidores, nome, cargo, data e forma de ingresso, remuneração, regime jurídico, indicação de envio TCM do ato de nomeação para efeito de registro. E o pessoal fica falando assim, gente, mas eu não tenho esse relatório. Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou pegar essas informações? Então, quando for fazer a elaboração dessas informações, eu falo o seguinte, se tem campo no sistema, tem condições de emitir um relatório. Porque se você não alimentar o campo data de nascimento, você vai conseguir emitir um relatório com data de nascimento dos servidores? Não vai conseguir, porque aquele campo não era alimentado. Mas então, se a gente alimenta, né, as informações, lá vai ter nome, com certeza, lotação, cargo, data que o servidor ingressou, a forma de ingresso, que é concurso, livre nomeação e exoneração, eles estão falando aqui dos comissionados, ou é contrato temporário, isso vai ter no seu sistema e você pode pedir para que esse relatório seja elaborado de acordo com a instrução normativa. Você pode exigir isso, né, da empresa de software, porque você não vai ficar fazendo planilha em Excel, que acontece muito também, né, os municípios, é muito difícil fazer isso pelo sistema, não, vai demorar demais, e recorre ali ao Excel. Mas eu acho muito mais produtivo que você repasse a demanda para o sistema e ele faça ali a atualizar, porque isso é para o estado de Goiás inteiro, por exemplo, a instrução normativa, né? E os outros estados também têm suas normativas, que também têm suas exigências, que também as prefeituras têm sistemas que possam atender ali esses relatórios que eles pedem ali especificamente. Aí tem remuneração, tem regime jurídico, e aí, qual que é a informação que você vai comprovar que você enviou o ato de nomeação para o tribunal? Aqui no estado de Goiás, por exemplo, é o ID Colar pessoal. Porque se enviou a admissão, não tem como admissão ir sem o ato de nomeação, né? Exatamente. Ali é uma exigência do PDF, né, a digitalização do ato de nomeação para você enviar uma admissão. Então, qual que é o seu comprovante que foi enviado o ato de admissão para o tribunal? O ID Colar pessoal. E toda vez que você envia, o seu sistema gera esse ID, essa identificação, é um recibo, né? O recibo. Então, o seu sistema vai ter total condições de elaborar um relatório que tenha nome, lotação, cargo, data de ingresso, forma de ingresso, remuneração, regime jurídico e a identificação, o número de recibo do colar pessoal ou do envio ao Tribunal de Contas aí do seu estado. Eu acho que quem é do estado de Goiás, ele tem o privilégio, né? Porque nós passamos um sufoco na implementação do colar pessoal. Ah, isso foi. Mas ele ajudou bastante, vai ajudar, né? Daqui para frente, é sua alegria, eu digo. Porque ele vai ajudar essa institucionalização das coisas, temos os documentos organizados, digitalizados, a tecnologia nos ajuda bastante. Olha, o colar pessoal aqui no estado de Goiás, eu já falei isso, e acho que foi no evento do tribunal que eu participei, que o colar, ele não veio só para trazer essa informatização, né? Mas ele deu uma peneirada nos profissionais de RH, porque a gente precisou se atentar mais às normas, eram muitas exigências, a implantação realmente foi difícil, mas hoje, então assim, o prefeito, infelizmente, ele dá ali atenção àquilo que vai deixar ele, que vai trazer uma multa, que vai penalizar ele de alguma forma, que vai deixar ele inelegível. Então, quando isso acontece, tem um olhar mais voltado para aquele local. Isso acontece na área jurídica, né? Então, o prefeito ele já chega com o seu assessor jurídico, o seu contador, que também é uma área muito sensível, com a documentação, com informações ali essenciais para a continuidade da gestão. E aí, quando veio o colar pessoal,
também transformou a gestão de pessoas nisso, uma área essencial, com profissionais que precisam ser capacitados, e logo, se você precisa ser um profissional capacitado, você é mais remunerado, mais valorizado. Então, o Colar Pessoal trouxe esses benefícios para o pessoal aí da área de pessoal também. Sim. Além disso. Nós temos que pensar que nós, como profissionais, o ser humano no geral, ele é mais bem valorizado quanto maior é a sua capacidade de resolver problemas e suas responsabilidades. Então, o Colar Pessoal, ele trouxe essa responsabilidade para o RH, né? Antes nós tínhamos lá aquele servidor, era o mais antigo da casa, ficava na salinha, só executava a folha de pagamento, algo muito precário, né? Para ser uma pessoa ativa, tecnológica, que tem condições de participar da política pública de pessoal, né? Fazer política pública. Porque se a gente pensar, os municípios no geral, eles são os maiores RHs daquele município. Ele é maior do que qualquer empresa daquele município. Muitas das vezes, né? Então, ele deveria ser o melhor RH que há, porque ele é o maior de todos e lida com o mais importante, que é o dinheiro público. Então, eu acho que ele foi um indutor nesse sentido e colaborou 60% bastante. Da receita do município é destinado para o pessoal, né? Para a área de pessoal. Estimamos no estado de Goiás dá uns 20 bilhões por ano, né? Muito dinheiro, pessoal, muita responsabilidade, mas também com grandes responsabilidades, né? Vem também esse olhar, essa valorização, essa remuneração maior para os profissionais. Vamos continuar aqui. Além da relação de servidores, né, que está lá na IN, temos também a relação dos concursos realizados que estão em vigência. Isso aí já não é assim, algo que precisa, né, pedir para o sistema, a relação. Os municípios às vezes não têm, ou se tem 1, 2... Vamos pensar em Goiânia, por exemplo, que é a capital. Uma relação de concursos ativos, lá deve ter o que no máximo uns 5? Ah, não, bem menos. Nem isso. Normalmente tem 1 no máximo 2, porque ele pegou o edital e ele fez um desdobramento ali para fazer em 2 editais separados, mas são poucos. Normalmente nós temos um controle social muito forte nos concursos, né? Sim. Então é difícil você sumir documento, porque os candidatos estão em cima. Se alguém pede final de fila, se alguém desiste, se alguém sai... Os candidatos também ajudam a fiscalizar. Então, do concurso, eu acho que é mais tranquilo. Tá nos sites, né? No geral. E aí eu recomendo para vocês fazer uma relação simples. Edital, descrição, falar do que trata aquele edital, período de vigência e o link da publicação. Então, você já entregou a informação que está ali, prevista na instrução normativa. Uma colega fez uma pergunta que é: qual a instrução normativa em vigor do TCM de Goiás, né? Atual é a 11/2024. Então, nós tivemos várias ao longo da história. Nós tínhamos a IN 6 de 2016, ficou muitos anos em vigor, mas a que está atual, que a colega precisa seguir, é a instrução normativa 11 de 2024. Certo. E aí depois vem relação de concursados por ordem de classificação e daqueles que não tenham sido admitidos. Outra coisa que também vai para o Colare, né? Quando Sim. vai ali toda a relação dos candidatos, qual a situação, se é cadastro reserva, se é ampla concorrência. Então, se ele precisou daquela relação para enviar para o Colare, isso está no seu sistema e isso é um relatório também, creio que fácil de extrair para poder atender a instrução. O famoso layout de gestão de fila, né? Gestão de fila. Exatamente. Esse mesmo. Que você precisa enviar edital, homologação, gestão de filas, cadastro, depois admissão. Exatamente. Nessa sequência. Se você não envia o anterior, você não consegue seguir aí, não consegue ir direto para admissão, por exemplo. Tem que seguir tudo isso. Vamos ver aqui o próximo. Tem alguns aqui que pede a legislação. Pede legislação, né? Pede LDO, pede várias ali, mas a legislação de pessoal, estrutura administrativa, administração direta, fundos especiais, administração indireta, suas autarquias, estatutos, às vezes tem separado, estatuto do magistério, estatuto dos servidores, quadro de pessoal, regime jurídico, plano de cargos e salários, contratação temporária. Tem alguma outra que o senhor lembra? Eu chamo você de senhor. Tem alguma outra que você lembra, Vinícius, que precisa estar nesse rol aqui? Ou eu consegui
Passar todas. Nós temos as de subsídios, né? As revisões gerais anuais. Revisão, verdade. Assim, nós temos uma dificuldade grande com a atualização das leis municipais. Então, o colega, o que ele precisa ser? Uma boa gestão, o que ela tem? Ela tem uma boa gestão também dessas leis. Então, normalmente, ela tem uma assessoria, ou ela tem um departamento especializado em fazer esse controle daquilo que está em vigor e aquilo que foi revogado. Porque lá no Colar a gente consegue fazer a avaliação do quantidade de cargos e tal, a gente vê que às vezes até o próprio município não tem esse controle, porque ele cria um cargo aqui numa lei esparsa, depois ele extingue não sei quantos, depois ele cria mais não sei quantos, então ele acaba perdendo esse controle. Então a gestão organizada, ela tem uma empresa, um departamento ou uma assessoria responsável por fazer isso, e o ideal é que haja a consolidação das normas, que é a gente anotar lá na própria lei o que foi revogado, e qual foi a norma que revogou aquela parte. Então isso é importante. Nossa, a consolidação de leis resolve muita coisa, porque imagina, a pessoa chega agora, vai assumir o RH, ela precisa ter um acervo de leis, tudo que ela for fazer é baseado em alguma legislação, alguma regra. Então se ela chega e tem que procurar tudo isso, ter que criar esse acervo do zero, vai ter muita dificuldade. Se a prefeitura tem as leis já consolidadas, isso adianta aí bastante. Para esse relatório, o relatório também simples, porque a gente também tem que lembrar que a gente envia leis, né, para o Tribunal de Contas pelo Colar, porque para você cadastrar cargo, você precisa indicar qual a lei, verba, você precisa indicar qual a lei. Então, essa legislação também já deve estar aí cadastrada no seu sistema, que pode também ser emitido ali um relatório simples, lei, descrição, pode colocar um link da publicação, se já tiver esse site, né, com a consolidação da lei. E normalmente está no portal da transparência também, da Câmara ou da Prefeitura. Isso é um item que o Tribunal fiscaliza para pontuar, né, todos os tribunais de contas do Brasil fiscalizam essa parte lá nos portais da transparência, tem as leis disponíveis. Bacana. Então vamos seguir que ainda tem mais documentos. Aí lá pro prazo que vai até dia 15 de janeiro, tem folha de pagamento de servidores municipais a pagar, com indicação do mês de referência. Será que tem município nessa condição, deixar os servidores aí pendente de pagamento? Pleno 2024, né, eu acredito que haverão aqueles que vão estar nessa situação. O que acontece? O que nós temos que lembrar? Que a lei de responsabilidade fiscal, acho que é o artigo 42 ou 41, ela impõe lá que você não pode deixar dívidas vou resumir aqui, dívidas sem dinheiro em caixa para cá com essas dívidas. Então, sob pena de você responder, inclusive criminalmente, se você fizer assim. Então, tem consequências graves. Então, você não pode deixar pagar sem disponibilidade de caixa. Então, se você deixa a folha aberta e não deixa o dinheiro suficiente para pagá-las, os problemas serão graves. Então, o colega tem que ficar atento a isso. Então, está na hora de fazer os ajustes. Aí, às vezes, alguns colegas querem exonerar todo mundo, todos os comissionados, cortar a gratificação, para fechar a folha. Uhum. Mas ele precisa ficar atento a isso mesmo. Se ele deixar essa folha aberta, as consequências podem ser graves. Bacana. A relação dos atos expedidos, esse daqui é doído, viu? Relação dos atos expedidos no período de 10 de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimento, nomeação, admissão, contratação, exoneração, demissão, designação, dispensa, transferência, readaptação, supressão. Esse daqui vai ser mais complicado a gente poder emitir esse relatório. O que acontece? No sistema também tem todas as informações. Teve reajuste de vencimento? E aí eu queria que você comentasse, Vinícius, sobre qual o motivo, né? O tribunal é chato demais, para que ele está pedindo esse tanto de coisa, né? De 10 de julho, eu não sei nem o que aconteceu ontem, o que eu comi ontem no café da manhã, eu vou lembrar o que aconteceu de 10 de julho para cá. Mas quando a gente fala da data desse período, 10 de julho, e vocês pedem reajuste de vencimento, o que vocês estão querendo ver? Então, nesse período, nós temos as proibições da legislação eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela impede o aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, e a legislação eleitoral, ela impede o desequilíbrio do pleito eleitoral, proibindo condutas dos gestores públicos, e começa ali, a partir de julho, algumas condutas, e vai ficando cada vez mais restritivo, e elas perduram, essas proibições, até a posse dos eleitos, a maioria delas.
Então, esse final de ano muita coisa está proibida. Então, o que o TCM quer? Ele quer, os tribunais de contas no geral, ele quer fiscalizar se incorreu nesse problema, porque nós recebemos muitas denúncias e olha, o gestor que ganhou reclamando de que o gestor que está saindo está tentando inviabilizar a próxima gestão, nomeando muitos comissionados, dando progressão para todo mundo, aumentando a remuneração. Tudo aquilo que ele segurou durante os 4 anos, ele está soltando agora. Ele com a casa em ordem, né, nos últimos 2 meses. Então, a gente recebe muita denúncia e o Tribunal de Contas tem solicitado a suspensão desses atos, né, através de medidas cautelares. Mas ele quer fiscalizar isso. Mas não era para ser uma causa de muita preocupação, porque no Estado de Goiás, o TIC, né, que é a nossa experiência, o colar pessoal exige o layout de concessão de vantagem de desconto. Então, ele deveria ter esse ato. Se ele concedeu alguma vantagem para alguém, tem que ter o ato ali concessório, né? Aí, quando ele informa aquela concessão na folha de pagamento, ele tem que informar também o ato que concedeu aquilo ali. E nós temos o layout de revisão geral anual. Então era para ter esse controle. Nós pensamos nisso quando nós pensamos o colar pessoal, é para que o bom gestor, aquele organizado, aquele que mantém seu sistema devidamente organizado, transmite certinho para o tribunal, não tivesse problema nenhum de emitir isso. Então ele vai ter os recibos lá, concedi uma gratificação X, tem que ir o recibo, concedi a progressão, concedi não sei o quê. Tudo isso era para ter lá no layout de concessão de vantagem de desconto. Pessoal, vocês estão vendo que a gestão de pessoas, ela não é tratada todo mês. Ela é um projeto de 4 anos. No final do mandato, a gente está vendo consequências que pode ter vindo ali, que o gestor poderia ter feito um planejamento melhor de concessão das gratificações, dos reajustes ali no decorrer do seu mandato, e nesse momento não está passando por isso, né? Tentando cumprir ali a torta direito que ele havia prometido, ou querendo inviabilizar ali a gestão do próximo. Mas a gestão de pessoas, quando a gente sai só do operacional, e aqui a gente não está falando só de emitir documentos, é também de ter esse olhar voltado para um planejamento de 4 anos, certo? Então, assim, mas vamos fazer isso na prática, né? Então, se lá tem reajustes de vencimentos, pega lá na relação do seu sistema, né, um relatório de 10 de julho para poder entregar isso. Nomeação, ato administrativo, também tem, a gente já falou, né, que vai essas nomeações para lá. Aqui tem nomeação, admissão e contratação. São 3 coisas diferentes, né? A nomeação é o ato administrativo que designa uma pessoa para ocupar o cargo público. A admissão é o ingresso formalmente no serviço público. E a contratação é firmar um vínculo por meio de contrato, que aí tem os contratos temporários, né? Se tiver seletistas, tudo mais. E isso a questão dos seletistas é algo que a gente vai falar no nosso curso, que agora com a decisão do STF, pode ser que aconteça isso nos municípios, hein? A intenção aqui, o colega tem que ter cuidado, porque há uma distinção teórica entre nomeação e admissão. Porque a nomeação, ela ocorre com o ato de nomear ela, né? Aí tem a nomeação, posse, exercício. Só que a admissão do servidor público, ela acaba com o registro no Tribunal de Contas. Então, ele é um ato administrativo que tem 2 órgãos participando. Nós temos o órgão que nomeia ali, que efetivamente a pessoa trabalha, e temos o Tribunal de Contas que registra os efetivos. Então, essa admissão que o tribunal se refere é dos efetivos, tanto é que ele faz referência até aos registros no próprio tribunal, né? Então, o colega tem que ter esse cuidado com essa distinção. Certo. Bacana. E aí depois tem a exoneração de ofício, que também durante o período eleitoral, né? Por que você quer saber se teve exoneração de ofício? Porque durante esse período não poderia ter. Demissão por PAD. Isso também, se você fez esse desligamento, lá tem um motivo de desligamento, então é possível emitir um relatório do sistema, então não deveria ser uma dificuldade para você gerar esses relatórios. Designação, dispensa, que é quando você dá uma função gratificada para um servidor, dispensa, quando retira essa função gratificada. Transferência, quando a gente está falando, quando a IN fala de transferência, ela não está falando de pegar um servidor que foi para outro local, que teve uma mudança de lotação. Quando ele fala transferência aqui, é aquele servidor que saiu de um cargo efetivo e foi para outro, de igual denominação. Porque
no direito, especificamente, as coisas, elas são pela sua essência, não pelo nome que nós damos a ela. Então, tem muita controvérsia do nome correto disso. É transposição, é ascensão, é promoção, é progressão. Aí o tribunal adotou essa terminologia de transferência, que é uma mais neutra. E também tem layout do Colário para isso. Tem também, que é o alteração de cargo, alteração de cargo. Exatamente. Então, ou transferências, né? Normalmente, quando faz uma reformulação da estrutura administrativa, né? Pega esses cargos e às vezes acontece isso. Uma colega perguntou do Tribunal de Contas do Tocantins, pelo que eu estudei sobre o tema, é muito parecida com a do TCM, porque normalmente um órgão copia o outro, né? Não é que ninguém copiou o TCM, não. Quem começou, ninguém sabe. Não sabe se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Mas assim, todo mundo começa a copiar um ao outro. Então ele é muito semelhante ao do TCM. Tudo que a gente falar aqui para vocês aplica-se também na maioria dos estados. São muito poucos que a diferença é de prazo, quantidade de composição dessa comissão, mas não precisa se preocupar não, que as regras, nós estamos tentando falar de regras gerais aqui, aplica-se a todo mundo. É verdade. Eu ministrei um curso lá em Tocantins, e eu acho que eu tenho até a norma deles aqui. O pessoal lá, nossa, muito bem receptivo, gostou muito da aula, né, muito participativo, e quer fazer uma boa transição. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Vou procurando aqui. Mas vamos dar continuidade aqui. Quando a gente fala de readaptação, investidor de servidor, o cargo e atribuições de responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido. Isso aí o pessoal já está mais ciente do que seja. E supressão é a revogação, né? A retirada de algumas vantagens. Exatamente. Que também a legislação eleitoral, ela proíbe essa conduta. Nesse período. Que no layout de concessão de vantagem de desconto, ele também tem lá a gente consegue observar, porque você recebe uma vantagem e deixa de percebê-la no seguinte. Então você consegue fazer esse cotejo dentro do seu sistema lá para você não correr o risco de não ter essa informação. É verdade. Agora tem aqui a relação de programas de software utilizados pela administração pública. Então, o que normalmente o RH tem ali disponível? Folha de pagamento, que é o sistema de gestão ali de pessoal, protocolo, às vezes é junto com o mesmo sistema, às vezes separado, consignados, tem ali um portal, né, de consignados. Quem já baniu a carta-magem da sua vida e vive uma vida muito melhor depois disso, né? Aderiu aí as empresas que têm os consignados. Às vezes tem um portal de consignados que precisa ali da próxima gestão ter ciência disso. Um ponto eletrônico, o tribunal já está começando a exigir, né? Das prefeituras. A gente tem que pensar o seguinte: é livre a escolha dos gestores na hora de gerir a coisa pública, mas ele não pode escolher a pior opção, né? Então, o ponto eletrônico é o começo, né? Assim, fazer de forma diferente é escolher problemas para sua própria gestão. Porque aí começa a chegar denúncias de funcionário fantasma e denúncias de descumprimento da carga horária. Aí paga hora extra com base em ponto manual, ainda mais aqueles pontos em inglês, né? Que a pessoa entra às 8, sai às 12, exatamente às 8 e às 12. Ele é um robozinho, ele não atrasa um minuto e ele não chega um minuto adiantado. Então isso acaba, é um documento fictício, né? Que ele não se presta a comprovar nada do que ele se propôs. Então um ponto eletrônico eu acho que é o mínimo, né? E aí lá pede tanto a relação quanto as respectivas senhas de acesso. Um sistema importante, que muitos já têm, processo eletrônico. Processo eletrônico. Às vezes já tem o SEI, ou já tem um outro tipo de processo eletrônico local lá, precisa ter acesso a esse sistema também. Certo. Então, quando ele fala aqui também das respectivas senhas de acesso, não é para você pegar a sua senha e repassar para a comissão, não. Porque lá você tem acessos, né, de alteração, de exclusão. Então, você pode pedir para as empresas criar senhas ali, que é só de visualização, né, para que repasse essas informações para a comissão. Não necessariamente as suas senhas que você deve repassar. Eu achei aqui a questão lá da instrução normativa do Tocantins, que é a número 2 de 2016. Mas é bom dar uma olhada aí no seu tribunal para ver se eles fizeram essa atualização, porque o tribunal aqui do estado de Goiás fez recentemente a atualização da transição de governo e mudou algumas coisas. Essa que a gente está falando aqui agora é a IN
11 de 2024 que houve essas alterações. Então, quando eu ministrei o curso lá em Tocantins, lá tinha as informações, né, que devem ser, os membros da equipe devem ser indicados pelo candidato eleito, terão acesso às relativas contas públicas, tá vendo? É a mesma coisa. Aos programas, projetos e as informações contidas ao Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública, SICAP, lá é SICAP, desde que sejam cadastrados previamente no sistema pelo setor competente deste tribunal. E aí, lá, relação de documentos, relação da situação dos servidores, em face ao seu regime jurídico, quadro de pessoal, regulamento aprovado por lei, para fins de averiguação da admissão efetuadas, observando servidores estáveis, servidores pertencentes a quadro suplementar, servidores admitidos. Tá vendo que é a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa. Difere uma coisa ou outra, né, da legislação ou da forma que você tem que apresentar. Mas a gente não peca por excesso, né, Vinícius? A gente não precisa atender especificamente o que está ali na IN. A gente pode entregar muito mais do que isso. Nós temos que tentar servir o melhor possível, né, o interesse público. Então, se você tem condições de emitir relatórios mais completos, passar mais informações ao próximo gestor, você está fazendo um favor a si mesmo, porque você mora naquela cidade, né? Então, assim, aquele município que tem uma boa transição, o gestor já começa já no início do mandato, já tocando tudo. Aquele que não tem uma boa transição, ele demora meses até tomar pé da situação e começar a conseguir gerir. É verdade. Olha, mais aqui uma das obrigações que está prevista lá na instrução normativa do tribunal, aqui do estado de Goiás, que é a relação das obrigações municipais pendentes de regularização no TCM e aqui atos de pessoal. O que pode estar pendente ali de regularização no TCM? O que eu lembrei, né, trouxe aqui na memória. Lembra que em 2020 o tribunal teve a IN 18, que excepcionalmente ele permitiu que os municípios entregassem a folha por Excel, porque era o período de implantação do Colare. E aí teve municípios que depois disso nunca mais enviaram as informações de 2020. Então isso seria uma pendência que o município estaria deixando para o próximo gestor se ele não fez esses envios? Sim, esse é um exemplo, né? Então, ela permitiu o envio por Excel, mas continuou com a exigência de transmitir aquelas informações pelo Colare pessoal. E, além disso, nós temos outros, são os processos no geral, as diligências pendentes, nós temos termos de ajustamento de gestão, que são aqueles acordos que são feitos, eles não podem ultrapassar o mandato, mas às vezes você tem alguma coisa ali pendente. Nós temos os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que às vezes compromete o próximo gestor. E nós temos determinações dos tribunais de contas. Então, às vezes, o Tribunal de Contas mandou cessar um desvio de função, ou retornar servidor X para o lugar Y, ou deixar de pagar uma verba Y. Então, tem que criar esse histórico. A ideia é essa, que você não está inaugurando o município novamente. Tudo aquilo que foi determinado não é determinado ao gestor, é determinado à gestão, ao cargo, ao ente, ao município. Então, precisa ter esse histórico do que tem de pendências ali para ele chegar, sentar na cadeira, depois ser surpreendido por uma multa, porque não respondeu uma diligência ou não cumpriu uma determinação, achando que não era obrigação dele. Não, normalmente quem assume a cadeira, né, assume com os ônus e bônus dessa obrigação. Não é uma nova, é um novo gestor, não uma nova gestão. Então, aqui, Vinícius, essas são as relações que o tribunal exige. Aqui a gente falou sobre todas. E aí, o que eu acho que eu acredito, né, que deveria vir além da instrução normativa? Porque quando o gestor está entrando, ele precisa saber qual que é o tamanho de sua força de trabalho. Ele precisa saber quais são... E ali ele vai falar assim, não, Ludmila, mas lá vai saber a quantitativa dos servidores. Assim, o município pode ter 2.000 servidores. Pode ter servidor cedido, afastado por motivo de doença, por doenças de pessoa da família, aquele acompanhamento que às vezes os servidores pedem, licença por interesse particular, licença prêmio, maternidade, aprimoramento profissional. Não quer dizer, de fato, que aquele servidor esteja ali ocupando seu posto de trabalho. Então, assim, o gestor que chega achando que tem 2.000 servidores, na verdade tem 1.500, ele pode ter um susto ali. E lá não tem nenhuma relação onde fala da real força de trabalho que esse gestor vai precisar, né? Que ele realmente vai ter quando ele assumir.
Então, a ideia não é exigir tudo, é exigir o básico. Tudo você vai obter quando você acessar o sistema, sentar na cadeira de fato, né? Aqui são obrigações básicas, porque havia muito isso, assim, antes da implantação do Colar e desses sistemas, o gestor assumia, ele não sabia quem estava nomeado, ele não sabia quantos cargos tinha, ele não sabia nada. Então, é impossível você gerir maior gestão de pessoas da localidade sem saber nada. Então, a ideia é só exigir o mínimo. Então, tem muita coisa além disso que é bom você entregar para ajudar, né, o colega. Ou a comissão de transição do prefeito eleito se atentar a formalizar, né, esse pedido também. Quais são os servidores que estão afastados, né? O que eu vou pegar realmente quantitativo de servidores? Porque imagina se ele vê uma situação de déficit no município e ele começa a tomar decisões. Vou ter que chegar lá, tá com déficit na educação, tá com déficit na saúde, então vou precisar pegar aquele concurso que está em andamento e fazer essas convocações, e tudo isso respinga na área de pessoal, porque imagina, todas as atualizações que você tem no mês de janeiro, atualização de salário mínimo, a gente já tem a substituição da DIRF aí pelo E-Social, e várias outras novidades que a gente vai falar lá no curso, fim do mandato, a conclusão, a continuidade. Então, se você tem todas esse trabalho de início de ano, imagina você chegar com o gestor te pedindo para fazer uma convocação de X pessoas que vai ainda aumentar ali o seu trabalho inicial. E aí a sua capacidade, a sua equipe consegue atender isso? Por isso que é importante a gente fazer parte dessa transição, da tomada de decisão, porque você tem que deixar ciente o gestor. Olha, gestor, eu consigo fazer tantas admissões mês, porque minha equipe é de X pessoas. Então ele precisa estar ciente disso. Não, e assim, é muito corriqueiro essa situação. A pessoa assume e ela não tem... o déficit, ele existe, não precisa achar que não vai existir, que ele existe. Sempre vai existir. Então, na educação, na saúde, sempre vai haver a necessidade de profissionais. Então, é bom que você, antes de sentar, já saiba quantos são, já se programe, já vou começar a fazer um processo seletivo simplificado, já vou tomar providência, chamar os concursados, tá? Porque se chama o concursado, ele demora para assumir, ele desiste, ele dá trabalho, ele pede prorrogação de posse, de exercício, de tudo. Então, você tem que se programar, né, para ter êxito ali, se programar para começar a gestão bem, né. Uhum. Outra coisa que eu pediria, se fosse ali da comissão de transição, para começar a gestão, comprovante dos envios do colar pessoal, para saber se aquele município está realmente em dia, e aí se você precisa pedir só da execução orçamentária, porque se não tem execução orçamentária do mês, não tem folha de pagamento e não tem todos os outros, porque como eu disse aqui é uma cadeia, né, então se você não envia admissão, você não envia folha de pagamento, se você não envia folha de pagamento, você não envia execução orçamentária. Então eu pediria o recibo ali da execução orçamentária para saber se o município está em dia. E também a relação de transmissão da DCTF Web, para ele também saber se está em dia com o E-Social. E aí tem duas situações aqui. Ele pode passar a relação e você vê que foi transmitido para o E-Social, mas ele ainda está emitindo DARF por Cicalc Web, porque ele está enviando informações que ainda não correspondem ao que realmente foi retido ali do município em relação à Previdência, né, ao INSS. Então tem essas duas situações. Eu pediria a relação da DCTF Web e a manifestação se eles estavam emitindo DARF pela DCTF Web ou pelo Cicalc Web, que aí eu ia verificar se aquele município estava em dia com os envios também das informações para o E-Social. Lembrando que o município ele tem que ter uma CND, né, tem que estar negativa, para que ele tenha também o benefício da desoneração da folha. Aqueles municípios que têm até 156.216 habitantes, ele precisa estar aí quites com as obrigações dele para que ele tenha esse benefício. E é ponto de controle nas contas de gestão, de governo, né, do gestor, tanto do RGPS quanto do RPPS. Então ele tem que ficar atento mesmo a essas informações. Uhum. E pediria também uma relação de diligência, que é o que a gente comentou, né? O que vai assumir vai ter que continuar respondendo aquilo que estava em andamento. Então, algumas diligências lá vocês já colocam, né? Para o gestor, aquele que vier a assumir, que também é obrigação dele. Se o RH não tem essa relação de diligências, o novo gestor ele consegue solicitar ao tribunal? Como que está a situação dele lá? Ele consegue obter isso pela internet. Então, é um trabalho um pouco de formiguinha. Então, ele vai ter que tirar uma relação de todos os processos daquele município.
Que também é necessário, né? Sim, é importante tomar pé. Ele vai ter o auxílio, seja da procuradoria, seja da assessoria jurídica, assessoria contábil, ou dos contadores, né, do quadro de pessoal, mas ele precisa ter esse controle, ou do próprio controle interno, né? Ele precisa fazer esse trabalho de formiguinha. Isso serve para qualquer estado, não é só para Goiás, não. E você tem que fazer esse trabalho de formiguinha para saber que pé que tá, o que está pendente, o que está acontecendo, para você analisar riscos, o que vai me impactar no futuro. Às vezes está correndo uma denúncia que diz que seus cargos em comissão ofendem a Constituição e em breve vai te impedir de nomear para esse cargo. Então você já tem que criar outros, corrigir. Então você tem que ficar atento a isso. A gestão de pessoas é um universo, né? É um mar de informações. A gente poderia falar aqui exaustivamente aqui mais umas 2, 3 horas sobre o tema só relacionado à área de pessoal, né? É esse o nosso intuito aqui, falar sobre a área de pessoal com esse olhar mais gerencial, mais estratégico, porque é esse nível que a gente quer levar vocês, né? O profissional que é mais operacional, ele vai cuidar só do dia a dia, ele vai entregar o básico, o mínimo. Mas o profissional que faz um gerenciamento, que tem esse olhar estratégico, que ajuda o gestor na tomada de decisão, com certeza ele é um profissional mais preparado, mais confiante, vai ser mais reconhecido e mais valorizado. Então, pessoal, a gente está aqui no fim, né, da live, já está chegando aí, a gente já até passou um pouquinho do horário. Eu quero só aproveitar essa oportunidade, que eu estou recebendo muitas dúvidas sobre um assunto, que não poderia deixar só de comentar. Até para conclamar os colegas, a gente debater melhor isso no curso que você planejou, que a gente vai executar juntos, que é a questão da estabilidade provisória da gestante comissionada. Então, nesse final de mandato, há aquela questão de exonerar tudo. E as gestantes? E as como fica as gestantes, né? Porque recentemente o STF entendeu que a gestante comissionada também tem direito à estabilidade provisória. Então o colega tem que ter cuidado com relação a isso, saber como agir. Nós temos a questão dos secretários também. Então, a situação à parte, né? Quando exato. É secretário municipal. Chama os colegas a participarem do nosso do curso para a gente poder debater, conversar a respeito. Eu sei que está sendo dúvida de muita gente. É verdade. Pessoal, se vocês quiserem participar do curso, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, já é no dia 6, o tempo tá corrido, né, são poucas vagas que a gente liberou, já está no segundo lote, então, lá a gente vai discutir 13º, rescisão, vamos falar também mais sobre transição. Nath, tem como você colocar o checklist da transição? O checklist. O QR Code também já está na tela aí. Quem quiser aí já fazer a inscrição para o curso, fim do mandato, da conclusão à continuidade. E a gente vai abordar esses temas e vários outros também, para que o pessoal profissional de RH esteja preparado para o final do ano, para o final do mandato e, é claro, se preparar também para o início. Como eu disse aqui, a gestão de pessoas, ela é um planejamento de 4 anos. 2025 tem muitas novidades que você precisa se atualizar e ficar preparado para elas, certo? A Nath vai colocar aqui um checklist que é da transição de governo, que a gente vai disponibilizar para os alunos que já fizeram as inscrições, porque a gente entende que é o tempo, né? As comissões já estão aí a todo vapor, fazendo as suas solicitações, o pessoal, os colegas já estão fazendo a entrega das suas documentações, então que precisa desse checklist. Quem não anotou, quem não conseguiu anotar, a gente vai disponibilizar para os alunos que já fizeram as inscrições. Se você não fez ainda, faça a sua e também tenha acesso a esse material que foi falado aqui na live e também a todos os outros que a gente vai debater lá no dia 6/12, numa imersão de 6 horas, onde eu e o professor Vinícius vamos falar de todos esses assuntos que eu comentei aqui com vocês. Certo, pessoal? Tem mais dúvidas aí no chat quando a gente vai esperando aqui para colocar o material? Foi um sufoco mesmo, Fábio. Tá sendo, né? Um sufoco. A voz, senhora. Obrigada, Vitor. Você é um amigo querido. E eu tenho certeza, onde você está aí, vai melhorar a gestão. Você é um excelente profissional. Checklist. Tá, então, pessoal, esse é o checklist, né, do que eu disse aqui, o que é além do previsto na IN,
que são as informações que eu acho que as comissões precisam se atentar a isso para saber de fato qual que é a real situação de pessoal que eles irão encontrar aí nos municípios. Tem 2, Nath, pode colocar outro. Esse fala sobre as relações da DCTF Web, né, Cicalc Web. Isso, agora tem outro arquivo. Esse daí é só além da IN, né? Tem um outro que falou sobre todos os documentos que é solicitado na IN, que eu coloquei relacionados à área de pessoal. Ficou muito bom esse material, hein? Nilma, pode falar, é tão bom quando ouvimos. O professor Vinícius, eu tô falando, ele trabalha lá no tribunal, e foi engraçado porque no início da minha carreira, gestão de pessoas, fala assim, me orientaram a nunca falar com o tribunal, porque depender do que eu falasse, eu poderia colocar o gestor em maus lençóis. Eu morria de medo do Vinícius. Então, assim, quando eu ia falar com ele, eu ficava assim, pensando, nossa, eu posso falar que isso é errado, eu posso falar que lá no município vizinho, eu tenho um colega que fez isso e isso. Mas vocês sabiam, já que era a gente, né, que tinha feito, um amigo meu fez isso. Mas assim, eu descobri que não tem nada disso, né? Ele sempre orienta, sempre traz, assim, as melhores orientações, a forma correta, com que não vai prejudicar nem você como profissional, porque a gente também não deve... Porque a gente também depende, né, das decisões dos nossos gestores, então a gente é um operador, mas a gente também precisa se resguardar para que isso fica ali configurado, né, que foi uma operação, que não foi uma decisão nossa, que a gente pode orientar o gestor a fazer da forma correta. Então o tribunal também tem essa visão aí de orientação e é muito importante. Se você tem dúvidas, não fique com medo do tribunal. Mas aí, se você tem mais dúvidas relacionadas, a gente também vai esclarecer lá no nosso curso. Já tem aí o segundo arquivo? Sim, pronto. Certo, tá aí o segundo arquivo. Esses são todos os documentos relacionados à Instrução Normativa 11 de 2024, com modelos de relatório, como eu expliquei aqui para vocês. Então, para quem já fez a inscrição, vai ter acesso a esse checklist e vários outros, né, relacionados a 13º, rescisão. A gente vai falar sobre rateio do Fundeb, as gratificações de agente comunitário de saúde, a SEC também, que gera muito dúvida. Será que pode fazer nesse período eleitoral ou não? Então, pessoal, eu quero finalizar aqui, agradecer a participação de todos, a todos que... A página da imersão, para explicar certinho como faz para comprar e os valores? Vamos colocar, então. A Nath está falando aqui que vai colocar a página da imersão para poder explicar como que faz ali a compra, a sua inscrição, certo? Vamos debater também aquela questão da STF que você comentou, né, da possibilidade agora de contratar por outro regime jurídico, que não seja o regime jurídico único. Então é possível a contratação de seletistas, né, o STF liberou. Nossa, eu perdi o sono depois disso, porque a gente imagina, se já é difícil, né, toda a nossa rotina, né, de contratações, de ingresso dos servidores, de conhecer o estatuto, de aplicar as regras do estatuto, imagina você ter 2 regimes jurídicos no seu município, um estatutário e outro seletista. E aí com o seletista vem FGTS, reclamatória trabalhista, né? Aí já é fiscal do trabalho, meu Deus do céu, sumo TST, a gente vai ter que se desdobrar, o profissional de RH vai ter que se desdobrar. Olha, eu acho que o município que colocar aí, considerar a contratação seletista, ele vai ter que ter 2 departamentos, porque são 2 coisas diferentes. Há quem diga que é igual. Eu não. Eu acredito que são totalmente diferentes a forma ali, ingresso. E hoje a gente é bombardeado de informação. A gente precisa estar atento aí às atualizações, porque muita coisa muda e a gente, se não se atentar, a gente perde ali o tempo, a forma de execução correta. Página pronta. Então, pessoal, lá no link da minha bio, você vai ter acesso aí à página do curso da imersão, que vai acontecer no dia 6/12, a partir das 8h30. São 6 horas de conteúdo. Eu, professor Vinícius. Aí vai ser pelo Zoom, pelo Zoom, né? Um dia antes ali, a gente vai enviar um link para vocês participarem, para acessarem a sala e ter acesso aí a todos esses conteúdos.
estratégia de transição de governo, a legislação e procedimentos de exoneração, rateio do Fundeb, planejamento para pagamento do 13º, ações do final de ano e as novidades aqui que a gente já comentou para 2025. Os credenciados, né, na área de saúde. Nossa, tô falando, gente, é assunto que não acaba mais. A área de pessoal dá pano para manga. O preço tá, desde Black Friday, né? O preço de presente de Natal, um preço aí bem acessível, porque a gente entende também que há prefeituras no final de mandato que têm contenções de gastos, e eu queria que todos os colegas tivessem acesso a esse curso, então o preço está muito acessível. Faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade de ter aqui toda essa informação por um preço tão acessível, certo, pessoal? Então, vamos dar tchau pro pessoal, né? Esperamos vocês no curso final do mandato, né? Da conclusão à continuidade. No dia 6/12. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e convido os colegas a participar desse curso. Assim, pela minha experiência, não há material semelhante, né? Esses checklists são difíceis de serem feitos, né? E uma oportunidade muito boa da gente debater de forma mais profunda, dar tranquilidade aos gestores de RH. Então, convido os colegas a fazerem um curso que eu tenho certeza que será um sucesso. Tá ok. Esperamos lá. Tchau, tchau.